Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Suelton. Estamos aqui hoje para mais uma aula de geografia e o tema da nossa aula de hoje é domínios morfoclimáticos. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Na primeira, hoje, veremos alguns desses domínios morfoclimáticos e o restante veremos na aula da semana que vem. Bom, domínio morfoclimático é uma regionalização feita no território brasileiro a partir de critérios naturais. Essa regionalização ela foi criada por um geógrafo chamado Assis Absaber. Esse conceito foi introduzido pelo Assis Absaber em um de seus livros, Os Domínios da Natureza no Brasil, Potencialidades Paisagísticas. Esse autor vai definir esse conceito com uma grande área territorial, uma grande área espacial de centenas de milhares de quilômetros, onde há uma combinação de características. Então, ele vai levar em consideração ali a combinação de relevo, tipo de solo, formas de vegetação, hidrografia e condições climáticas. Esses elementos juntos, eles produzem as diferentes paisagens que a gente encontra no Brasil. A gente vai ver ao longo dessas aulas que todos esses elementos selecionados pelo Assis Absaber agem interferindo uns nos outros. A gente vai ter, então, nos domínios morfoclimáticos, o resultado da interação entre clima, hidrografia, solo, vegetação e relevo. Por que a gente fala que essa interação vai produzir o domínio morfoclimático? Porque cada um desses elementos vai influenciar no outro. Por exemplo, o clima ele pode influenciar na hidrografia de uma área. Se eu tenho um clima muito úmido, com muita chuva, naturalmente eu terei rios mais volumosos nessas áreas. Se eu tenho uma área com um relevo muito acidentado, se eu tenho uma área com uma grande quantidade de depressões, eu vou ter também uma influência na hidrografia, eu vou ter rios mais rápidos, eu vou ter rios que não serão adequados para navegação, se eu tenho muita depressão, né? Se eu tenho muita cachoeira, muita queda d'água, então seria inviável o transporte marítimo. Eu vou ter uma influência do clima na vegetação. Se eu tenho uma área muito úmida, com muita chuva, muito calor, eu vou ter formação de uma floresta. Se eu tenho uma área com pouca chuva, né, e muito calor, eu vou ter uma formação de uma vegetação mais voltada para o semiárido, né, uma caatinga. E eu vou ter também a influência do solo, como o solo vai possibilitar o desenvolvimento dessa vegetação. Se é um solo que vai sofrer mais com o desgaste do clima, se é um solo que sofre, por exemplo, com deslizamento de terras devido ao relevo, né, devido à forma do relevo. Então, eu vou ter sempre uma interação entre esses elementos, entre o clima, a hidrografia, o relevo, o solo e a vegetação. E aí, como o Assis Absaber consegue capturar todos esses elementos, formando uma paisagem específica, formando um domínio específico, ele vai caracterizar esses domínios no Brasil a partir da soma desses fatores, da soma desses elementos. Assim, o Assis Absaber vai dividir o território brasileiro em 6 grandes domínios morfoclimáticos. O primeiro que vocês podem observar aí no mapa é o domínio amazônico. Está aí na cor verde. O segundo, na cor vermelha, é o domínio da Caatinga. O terceiro, em uma cor amarelo mais claro ali, próximo ao litoral, é o domínio dos mares de morros. O quarto, essa parte laranja, é o domínio do cerrado. O quinto, esse verde um pouco mais claro, é o domínio das araucárias.
E o sexto, ali em amarelo, bem lá embaixo, ao sul do país, é o domínio das pradarias. Então, esses 6 domínios morfoclimáticos possuem características bem distintas uns dos outros. E aí, a gente pode observar também que entre um domínio e outro, a gente tem esse espaço branco aí no mapa. Esse espaço branco é a zona de transição. Por quê? Porque quando eu saio de um domínio para o outro, eu não atravesso simplesmente uma parede, um muro e já caio em uma paisagem totalmente diferente. Eu vou ter uma área de mescla que vai ter características tanto de um domínio quanto do outro. Então, se eu saio ali do Cerrado para entrar no domínio amazônico, aos poucos a paisagem vai se modificando. Aos poucos eu vou começando a perceber algumas árvores que pertencem ao domínio amazônico. E aí, gradativamente, eu vou entrando dentro daquele domínio. Da mesma forma, se eu saio da Caatinga para o Cerrado, eu não vou atravessar uma parede e a paisagem vai se modificar de uma hora para outra. Essa paisagem ela vai modificando gradativamente à medida que eu vou me distanciando da área da Caatinga típica, né? Eu vou saindo ali, entrando numa zona de transição para depois chegar em uma área de cerrado, onde a característica é tipicamente de cerrado. Então, essas zonas de transição existem normalmente entre um domínio e outro. Bom, hoje a gente vai ver apenas 3 desses domínios na nossa aula de hoje, para não ficar muito extenso. O primeiro domínio nosso hoje é o domínio amazônico. É esse domínio que vocês conseguem observar em destaque aí no mapa do Brasil. Toda essa área verde é a área de domínio amazônico. Essa área ela é marcada especialmente pela floresta amazônica. É o que mais vai caracterizar esse domínio morfoclimático. Além da floresta, que é uma área de floresta tropical ou floresta equatorial, por causa da localização, né, próximo à linha do Equador, eu vou ter também como característica uma rica hidrografia, ou seja, eu terei rios muito volumosos, né, eu terei uma importantíssima bacia hidrográfica, uma importantíssima rede fluvial ali, né? Quando eu digo fluvial, eu estou me referindo a rios. Quando eu digo pluvial, eu estou me referindo a chuvas. Então, eu vou ter tanto um quanto o outro dentro do domínio amazônico. Eu terei rios muito volumosos e eu terei também uma grande intensidade de chuva nessa área. Vai chover quase todo dia do ano. Essa área sozinha, ela vai abranger cerca de 45% do território de todo o Brasil, de todo o país. Ou seja, é um domínio que ocupa quase a metade do Brasil. Nessa área, a gente vai ter como característica do relevo terras mais baixas, uma grande quantidade de planícies e depressões ali. A gente vai ter também como característica principal do clima nessa região o domínio de clima equatorial, ou seja, um clima predominante próximo à linha do Equador, onde eu tenho, na maior parte do ano, temperaturas muito elevadas e também muito elevada, uma pluviosidade muito elevada, chove muito durante o ano todo. Tá? Aqui a gente tem uma imagem desse domínio, né? A gente pode perceber que há uma grande cobertura vegetal, há um grande preenchimento dessa área por florestas e a gente consegue ver aí um pouco do rio Amazonas, né? Que é o rio mais importante aí dessa região. Beleza? Bom, esse domínio amazônico, ele tem sofrido muito recentemente com ações antrópicas, né, com ações humanas, como o desmatamento para o avanço do setor agropecuário, o desmatamento também para o avanço do setor de retirada de madeira, né, os madeireiros,
e também a atividade realizada pelos garimpeiros, pelas empresas mineradoras. Então, ao longo dos últimos anos, essa área vem sofrendo um desmatamento imenso, principalmente aí nos anos mais recentes, né? Aqui a gente consegue observar nesse mapa, voltando aqui, a gente consegue observar nesse mapa toda essa área em amarelo é a área que vem sofrendo com desmatamentos ou com queimadas nos últimos anos. Então a gente pode perceber que é um domínio que está muito ameaçado. Quando a gente fala também desse domínio morfoclimático no sentido da paisagem, da formação vegetal, das características de clima, de solo e relevo, a gente está falando de uma área também que é maior do que a própria área brasileira. Porque esse domínio morfoclimático, ele atinge também países vizinhos. Nós temos aí essa formação vegetal, essa formação de paisagem, também em países como a Bolívia, a Colômbia, o Equador, as Guianas, o Suriname, a Venezuela. Então, em todos esses países, nós também teremos características dessa paisagem de floresta, dessa paisagem com clima equatorial, dessa paisagem com intensa cobertura vegetal e com uma grande rede hidrográfica. Observamos aqui nessa imagem também, né, um outro problema que essa região vem sofrendo, que é o problema das queimadas. No ano passado, nós tivemos aí uma grande intensidade de queimadas nessas áreas, né, provocando aí muita fumaça, provocando a destruição de várias espécies nativas ali, a morte de vários animais. Então é um problema muito sério que vem ocorrendo, né? Além de que essas queimadas, elas interferem no equilíbrio deste domínio morfoclimático. Lembrando aí que a gente falou no início da aula que o domínio, ele é o resultado da interação do clima, do relevo, da vegetação e do solo e da hidrografia. Se eu altero a vegetação, eu vou alterar também o clima, eu vou alterar também as características ali desse domínio. Além de que eu influencio o restante do Brasil, porque esse domínio amazônico, ele contribui muito para o Brasil com o que a gente chama de rios voadores, que é uma grande quantidade de umidade em nuvens que leva chuva para outras partes do Brasil e da América Latina. Então, se eu retiro cobertura vegetal, eu também retiro umidade do ar e eu retiro parte dessa umidade que vai ser transportada nos rios voadores e diminui também a quantidade de chuvas que a gente recebe aqui no Mato Grosso, que a população no sul e sudeste do Brasil também recebe. Então, essas queimadas, esse desmatamento pode também influenciar na quantidade de chuvas em outros lugares do Brasil. Bom, a gente precisa entender que nesse domínio a gente tem uma variação de paisagem. A gente vai ter 3 tipos de mapas no domínio amazônico. 3 tipos de matas, né? Nesse sentido, então, gente, essas matas terão características do ambiente local, pela proximidade da água, pela intensidade de chuva, pelo tipo do solo. Então, a gente vai ter 3 paisagens muito diferentes dentro do domínio amazônico. Vamos lá, para a gente separar um por um. Primeiro, né, nós temos a mata de terra firme, que é a área que ocupa a maior parte do domínio amazônico. Cerca de 80% da floresta fica em área de terra firme. Nesse caso aqui, essas áreas ficam em uma parte um pouco mais seca do terreno, em áreas mais elevadas de terreno, que não sofrem inundações durante nenhuma época do ano. Aqui nós temos várias árvores de grande porte, né? Árvores com mais de 30 metros de altura, como cedro, castanheira, mogno. São madeiras que muitas vezes elas são visadas aí pelos extrativistas para
para comercialização. Além dessa área, né, essa área também é uma das áreas onde há maior biodiversidade, maior variedade de plantas e de animais. E temos também as outras áreas que são mais próximas aos rios, que são áreas mais baixas. Nesse caso, a gente vai ter, por exemplo, a Mata de Igapó, ou também conhecida como Mata de Caiapó, que situa-se em áreas bem próximas aos rios. A gente pode ver nessa imagem aqui, a primeira. Nesse caso aqui, é como se fosse uma floresta dentro da água. As raízes estão constantemente dentro da água, em solos que são molhados. E aí a gente vai ter vegetações como, por exemplo, a Vitória Régia, que é uma planta típica dessa área de Mata de Igapó. Eu tenho também a Mata de Várzea, que ocorre em terrenos um pouco mais elevados, mais à margem dos rios. Essas áreas de Mata de Várzea, elas sofrem com inundações durante uma parte do ano. Então, são árvores, são vegetações que se adaptam a essa grande intensidade também de umidade, de água. Então, a gente vai ter aí paisagem parecida, né, semelhante a essa imagem aí, a Mata de Várzea. Como o que a gente costuma chamar aqui de brejo, né, uma área que é inundada durante uma época do ano. E, ao final, né, a última imagem ali, a mata de terra firme, que é essa mata mais seca, em um terreno um pouco mais elevado, que não sofre com inundações e que possuem árvores de maior porte, normalmente árvores aí com 30 metros ou mais. Bom, o próximo domínio que a gente vai ver é o domínio da Caatinga. É esse domínio que vocês estão vendo em destaque no mapa aí, essa área em marrom. O domínio da Caatinga também se localiza predominantemente em uma área que é cortada pela linha do Equador. Então a gente vai ter temperaturas muito elevadas aqui, mas a gente vai ter um índice de pluviosidade muito abaixo do que a gente viu no domínio amazônico. Isso porque a gente vai ter uma série de influências de relevos e também de proximidade ao oceano que vai impedir que essa umidade chegue até essa área. Então, a umidade acaba caindo em outras regiões, a chuva acaba caindo em outras regiões, não chegando na área de Caatinga, onde a gente vai ter uma séria deficiência hídrica, ou seja, baixíssima pluviosidade e vamos ter vários rios que vão secar durante uma parte do ano, o que a gente vai chamar de rios intermitentes, rios que não duram o ano inteiro, eles secam durante o período de estiagem. O relevo nessa área predominantemente em quase toda a extensão ali é depressão, é um relevo de depressão, e a gente vai ter uma vegetação nessa área muito adaptada à escassez de chuva. A gente vai ter árvores, plantas, arbustos ali que vão suportar a falta de umidade, vão suportar a temperatura elevada e ela vai armazenar parte da água dentro do caule. É o caso aí de vários cactos que armazenam a água no caule para sobreviver ao período de estiagem. Temos, apesar de toda essa dificuldade hídrica, né, nós teremos no domínio da Caatinga um solo muito fértil, um solo com boa qualidade de minerais. Então, se houver um projeto de irrigação de qualidade, é possível desenvolver a agricultura, que seja uma agricultura familiar, uma agricultura voltada para o comércio, é possível desenvolver essa agricultura se houver projetos de irrigação nas áreas de Caatinga, porque o solo é fértil, o solo contém muitos minerais. Só que essa área ela tem sofrido um risco muito grande de desertificação. O que é isso, né? Como há uma falta de chuva, uma falta de água,
o solo ele vai se tornando cada vez mais arenoso, ele vai se desertificando, ele vai se assemelhando a um solo de deserto. A vegetação vai ficando cada vez mais difícil de se desenvolver nessa área. E aí a gente vai ter solos dessa forma, né, bem rochosos, né, às vezes aí rachando por causa da escassez de água e da intensidade de calor sobre esse solo. Então ele vai sendo destruído ali, ele vai se desertificando. Bom, vamos para o último nosso hoje, né, que é o domínio de mares de morros. Esses domínios ocorrem predominantemente, demarcados ali, né, nessa área verde que vocês estão observando em destaque no mapa. Toda essa área verde é a área de mares de morro. Bom, por que recebe esse nome, né? A paisagem ela já é bem explicativa. Quando eu olho para o relevo, eu vejo uma série de ondulações e essas ondulações se assemelham às ondas do mar, só que ondas verdes, né? E aí o geógrafo Assis Absaber chamou de mares de morro justamente por isso. Você tem vários morros ali, né, que dá essa impressão de ondas do mar. Esse domínio, né, é um domínio tipicamente do litoral, a gente vai ter ele em quase todo o litoral brasileiro, e ele vai ter algumas características ali bem interessantes. Primeiro, né, a gente vai ter uma grande quantidade de serras erodidas, né? É importante destacar isso, não são montanhas, são serras, né? São declividades ali que não possuem uma altitude muito elevada como a montanha, e não é resultado de choque de placas tectônicas. É o resultado da erosão desse relevo ao longo de milhares de anos. Ou seja, né, esse relevo ele sofreu aí com desgaste provocado pela chuva, pelo frio, pelo calor, pelo vento. Então, esses elementos externos vão esculpindo esse relevo ao longo de milhares de anos. Por isso a gente diz aqui que são serras eroditas, que sofreram a ação da erosão, pela chuva, pelo frio, pelo vento, como a gente falou. Nós temos aqui um solo de grande fertilidade e nessa área também nós temos o predomínio do clima tropical, principalmente o tropical úmido, porque essa área vai receber uma grande quantidade de umidade vinda do Oceano Atlântico. Então a gente vai ter calor durante a maior parte do ano e a gente vai ter uma grande quantidade de chuvas vindas aí, né, do Oceano Atlântico, pela umidade do Oceano Atlântico. E isso, gente, vai fazer com que nessa área se desenvolva floresta. Sempre que eu tiver calor e chuva, eu tenho formação de floresta. O que predomina para a formação de floresta é chuva, tá? Então, eu tenho muita chuva nessas áreas. Sendo assim, eu vou ter uma formação de uma floresta tropical. E nesse caso, essa floresta tropical da área de mares de morro, a gente chama de Mata Atlântica. Então, onde eu tiver mares de morro, eu tenho predominantemente Mata Atlântica. Então, que é um tipo de floresta tropical. É uma das florestas que possui a maior biodiversidade, né, do Brasil. E, infelizmente, né, por sua proximidade ao litoral e por ser a área onde foi povoado primeiro, né, onde os portugueses vieram, começaram a explorar primeiro, foi a área do Brasil mais desmatada. Foi a área que sofreu mais com as ações humanas, pela ocupação, pelo desmatamento para a criação de cidades, pelo desmatamento para a abertura de lavouras, né? Então, hoje, de toda a área da Mata Atlântica que existia no passado, sobrou apenas 7,8%. Então, temos hoje só 7,8% da área original da Mata Atlântica.
Hoje é um dos biomas mais ameaçados do planeta, ou seja, por ter sido tão destruído, por ter sofrido tanto com as ações humanas, hoje é um com risco de desaparecer, né? Um dos mais ameaçados. A gente vai ter aí uma grande ação antropizada. O que é isso, né? Ação antrópica ou ação antropizada, a área antropizada, é uma área com grande construção humana, com grande ação humana, modificação humana ali. Então, a gente vai ter cidades grandiosas nessas áreas, como a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro. A gente pode observar nessa imagem, né, do Rio de Janeiro, o quanto há essa ocupação humana, né, da área construída. E as áreas com a floresta mesmo são bem poucas ali dentro dessa área aí urbana. O Rio de Janeiro, ele é a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que se localiza nessa zona de mares de morro, a cidade de São Paulo, várias outras cidades do litoral nordestino. Então, a gente vai ter uma grande área construída, né, nessa zona de domínio morfoclimático de mares de morros. Bom, o que sobrou dessa Mata Atlântica, né? A gente pode observar nesse mapa aqui, toda essa área verde claro era a área de Mata Atlântica. Hoje, o que sobrou dessa Mata Atlântica é essa área em verde um pouco mais escuro. A gente pode observar que sobraram pequenas manchas, né? Áreas que hoje estão sendo preservadas, está havendo uma tentativa de manter essa área intacta. Mas mesmo assim ainda é muito difícil, né? A gente sabe que a expansão do agronegócio, a expansão das cidades, vai fazendo com que cada vez mais essa área sofra, né, com a destruição, com as ações antrópicas. Bom, é isso, gente, para a nossa aula de hoje. Finalizamos aí 3 domínios morfoclimáticos: o domínio amazônico, o domínio da Caatinga e o domínio dos mares de morros. Na semana que vem, a gente vai ver outros 3, tá? E aí, eu gostaria que vocês fizessem anotações no caderno, que pesquisassem um pouco mais sobre o domínio amazônico, sobre o domínio da Caatinga e sobre o domínio de mares de morros. Quem puder aí ter acesso a navegadores, fazer pesquisas, né, a internet, eu recomendo para que vocês possam ampliar o conhecimento de vocês sobre esses domínios. No mais, aqueles que não conseguiram entender o conteúdo, aqueles que tiveram alguma dificuldade, que não souberam diferenciar as paisagens ali do domínio morfoclimático amazônico, do da Caatinga ou dos mares de morro, envie as dúvidas lá nos comentários desse vídeo, ou então abra a chamada de vídeo e me chame ali, fala: professor, terminei de assistir o vídeo e não entendi essa parte. E aí a gente vai dialogando e tentando solucionar essas dúvidas, tá bom? No mais, muito obrigado pela participação de vocês e a gente se vê aí na próxima aula. Até mais, gente. Um abraço, fiquem bem e se protejam contra o coronavírus. Tchau!